Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Como as coisas são. A minha esposa foi a melhor amiga e companheira que já tive. Logo após o nosso casamento, pedi para Clariane deixar o trabalho e se dedicar exclusivamente ao nosso lar e à nossa família. E ela prontamente concordou, abrindo mão de sua posição como encarregada em uma fábrica de costura. Com o dinheiro da rescisão, dei entrada em nossa casa e assumi as demais despesas. Logo vieram o Isaac e o Levi, os gêmeos, depois Davi e, por fim, o Jonathan. E eu apenas cumpria o meu papel de pai e chefe de família. Trabalhava arduamente para suprir as necessidades da casa, mas, lamentavelmente, não tinha tempo para a minha família. Chegava quando os meus filhos estavam dormindo e saía antes mesmo deles acordarem. A Clariane era uma esposa fantástica, cuidava de tudo e não me trazia nenhum problema referente às crianças ou à casa. Ela resolvia absolutamente tudo. E eu não sei porquê, mas eu não gostava de ficar em casa. E ao sair do trabalho, frequentemente, eu ia para o bar, conversar um pouco com os amigos, jogar sinuca e relaxar a mente. E nos finais de semana, sábado e domingo, eu fazia trabalhos extras e me tornei segurança em uma casa noturna muito famosa em São Paulo. E foi nesse momento que a minha alma começou a me desviar. Era um ambiente repleto de mulheres lindas, uma mais interessante que a outra. Tratava-se de um lugar extremamente luxuoso, onde a entrada quase equivalia ao valor de um rim. E como eu era um homem de presença, boa aparência, me envolvi com várias mulheres, mesmo sendo apenas um segurança. Acabei me acostumando a trair a minha esposa. No entanto, fui pego de surpresa quando uma dessas mulheres me revelou que estava grávida. Grávida? Como assim? Foi um momento de choque e descontentamento diante daquela notícia. Eu me mantive em silêncio, não comentei nada com a Clariane, a minha esposa. No entanto, a situação se tornou mais complicada à medida que o dinheiro começou a faltar. A mulher que engravidou de mim, ela não trabalhava e queria viver no luxo e exigia tudo do bom e do melhor. E eu não sabia dizer não. Dei a ela o que eu nunca dei à minha esposa, em termos de coisas caras, além do que eu podia. O filho que tivemos juntos só usava roupas caras. E eu me lembro que, uma vez, eu comprei um macacãozinho assim mais simples. E ela fez um escândalo, se recusando a deixar o menino vestir algo que considerava de qualidade inferior. Bom, com as economias que eu estava fazendo em casa, a Clariane decidiu retornar ao trabalho. Os gêmeos já estavam com 11 anos e eram bem independentes. Então, a minha esposa teve a ideia de colocá-los para cuidar das irmãs mais novas. E pensando em algo que ela pudesse fazer, resolveu ser motorista de aplicativo. No início, eu resisti à ideia, considerando de que ela era mulher e poderia muito bem correr risco. Mas, quando eu vi o esforço da minha esposa se transformar em
Eu parei de implicar, até porque ela não precisava do meu dinheiro. Tudo que os meus filhos queriam, a Clariane comprava. A minha esposa pegava no batente às 5 horas da manhã, com uma cliente exclusiva. E por vezes só retornava por volta da meia-noite. Incansavelmente incansável. Não, ela tinha uma energia, um vigor que eu tinha inveja. E ao retornar para casa, ao invés de descansar, ela ia para a cozinha adiantar o almoço das crianças e fazer a minha marmita. E só se permitia descansar depois de deixar tudo organizado. E cada vez que ela se deitava ao meu lado, ainda me dizia que me amava assim, incondicionalmente. Sabe, a minha consciência até pesava, mas eu já estava todo lascado. Eu era um devasso, um traidor. Era difícil para mim ter que esconder a verdade dela, ter que mentir. Mas era preciso, porque se a Clariane soubesse que eu tinha um filho fora do casamento, ela iria morrer de tristeza. E eu não queria que ela tivesse aquele fim. A minha esposa não merecia. E além desse menino com a Penha, eu tive mais uma menina com ela. E a Penha gastava todo o meu dinheiro. E eu tinha que me desdobrar para ela não me colocar na justiça e a verdade vir à tona. Confesso que eu fiquei tão endividado, que eu sugeri a Clariane de vendermos a nossa casa. No entanto, ela não aceitou a ideia e argumentou que a nossa casa era o único patrimônio que tínhamos. Além disso, destacou que o aluguel era um investimento sem retorno e ressaltou ainda mais a importância de eu me organizar financeiramente. A minha esposa disse que estava disposta a me ajudar e afirmou que tiraria um dia para se sentar comigo e analisarmos juntos onde eu estava perdendo tanto dinheiro. Mas eu fiquei com medo dela descobrir toda a verdade. Então, quando a Clariane me chamava para analisar as minhas finanças, eu dava uma desculpa. E para minha surpresa, eu fui mandado embora e fiquei apenas trabalhando como segurança na casa noturna. A minha esposa sugeriu que eu considerasse a ideia de trabalhar como motorista de aplicativo também, mas eu recusei, garantindo que logo encontraria um novo emprego. Embora sua sugestão fosse uma alternativa para complementar a renda, eu estava determinado a buscar oportunidades que estivessem mais alinhadas com as minhas habilidades profissionais. A Penha começou a me fazer ciúmes. E como ela era uma mulher lindíssima, assim, bem produzida, parecia até aquelas garotas de TV, eu tomei a decisão de terminar o meu casamento e seguir a minha vida ao lado da Penha. E foi difícil explicar para Clariane que eu estava envolvido por outra mulher e que já tinha 2 filhos com ela. A Clariane reagiu de uma forma surpreendente. Eu esperava que ela se jogasse aos meus pés, me pedindo para ficar. Eu já havia elaborado várias cenas na minha mente. No entanto, a realidade foi outra. Ela simplesmente me afirmou que já desconfiava, mas, como não tinha certeza, deixava as coisas correrem soltas. Mas, agora com aquela informação, não tinha mais como ela lutar para manter um casamento onde só uma parte se importava.
e que a traição para ela não tinha perdão. A Clariane me mandou pegar as minhas coisas e seguir a minha vida, afinal, eu nunca tinha sido um pai e marido presente. Eu senti tanta frieza por parte dela que até chegou a me incomodar. Eu até perguntei onde estava todo aquele amor que ela dizia sentir por mim. E a Clariane, sem rodeios, respondeu que acabou no mesmo instante que eu confessei as minhas traições. E me disse mais: como eu posso amar mais você do que a mim mesma? Bem, as palavras dela foram como um golpe doloroso e eu senti o peso do amar sozinho. A minha vida com a Penha parecia ser regida por aparências e luxos, algo que eu não conseguia sustentar. Primeiro, especialmente porque eu ainda estava desempregado. E quando eu comentei com a Penha que a casa onde a minha esposa morava era nossa, ela insistiu para que eu falasse com a Clariane sobre a venda da propriedade, porque ela queria parte dos filhos dela. E enquanto eu não fui conversar com a minha ex, ela não parou de falar na minha cabeça. Ao retornar à minha antiga casa, eu fui recebido pelos meus filhos de uma forma fria. Eles não me deram atenção. Continuaram as suas atividades sem puxar um pingo de assunto comigo. Era como se eu não estivesse ali. Mas o clima mudou quando a mãe deles chegou. Era sorriso, risadas, pedido de ajuda em algum dever de casa, e eu me senti como um peixe fora d'água. Até comentei com ela depois, e a Clariane respondeu que aquilo era resultado das minhas próprias ações e que ela nunca plantou nada negativo no coração deles. Bom, eu fui direto ao assunto. Expliquei que gostaria de vender a casa porque a minha atual mulher estava exigindo o direito dos nossos filhos. E a Clariane até pensou em discutir, mas por algum motivo ela acabou concordando, dizendo que tudo bem, e me deu liberdade para dar andamento na venda da casa. O meu filho mais velho, que já entendia muito bem as coisas, ficou irritado e entrou na cozinha argumentando que eu não dava nada a eles e o que eles tinham ainda queria tirar. Eu tentei explicar que não era aquela a minha intenção e que eu estava muito endividado. Mas o Isaac não me ouviu e falou tudo o que pensava de mim. E eu me senti um lixo com as palavras dele. Mas a minha ex repreendeu o nosso filho e pediu para ele não se envolver em assuntos de gente grande. E foi só nesse momento que ele parou de me ofender. A Clariane se mudou com as crianças e eu coloquei a casa à venda. Mas ela demorou 1 ano para ser vendida. E nesse inteirinho, a minha relação com a Penha estava insuportável. Ela não cuidava da casa, das crianças, ela só pensava em ficar pendurada no celular. E eu cheguei a trabalhar com a roupa suja, só porque ela não lavava. E quando eu fiz uma reclamação, ela me sugeriu que eu contratasse alguém para lavar as minhas roupas e fazer as coisas dentro de casa, porque ela não era empregada. E eu argumentei que a minha ex-esposa nunca deixou eu sem roupa limpa. E a Penha teve a cara de pau de me informar que a Clariane era uma trouxa, por isso tinha sido trocada, e que sentia muito por mim, mas se eu quisesse uma empregada, que contratasse. E eu tive que aprender a fazer comida,
lavar as roupas e cuidar da casa. E enquanto eu sofria numa relação de um lado, a minha ex-mulher estava dando certo na vida. Ela conseguia bancar a casa dela, dar conforto para as crianças e ainda estar feliz. E sabe, a felicidade dela me incomodava. Eu a via na rede social, passeios e mais passeios. Os meus filhos alegres, felizes e eu completamente infeliz. E quando finalmente a casa foi vendida, eu dei a parte da minha ex e a minha parte, imagina, a Penha gastou tudo e não consegui comprar nenhum pneu para o meu carro. Ela gastou só com besteiras. E eu estava esgotado da minha relação e por isso me separei da Penha. Aluguei um apartamento e me mudei. Mas ela não me deixava em paz, sempre me pedindo coisas que eu nem podia mais dar. E foi aí que eu resolvi colocar essa causa na mão de uma advogada. Eu queria dar apenas uma pensão e nada mais. Chega! A Penha era um devorador na minha vida. E tentei reconquistar a minha ex-mulher. Mas a Clariane não me deu corda. Até os meus filhos demonstraram indiferença em relação a mim. E quando eu pedi para passar o Natal com eles, o meu mais velho me falou diretamente que eu só queria estar com eles porque provavelmente eu não tinha ninguém. E aquilo me doeu profundamente. Fiquei 1 ano tentando reconquistar a Clariane, mas ela estava disposta a seguir a sua vida sem mim. E foi bem clara quando disse que eu não tinha mais espaço na vida dela. E quando a minha ex-esposa ganhou na loteria, se mudou para o sul para ficar mais perto da família dela. E eu sofri depois que percebi que perdi uma grande mulher. A Clariane era a mulher certa para mim, mas eu não soube dar valor.